Hoje a nossa aula é de combinações. E para a gente começar a entender, né, do que se trata isso na matemática, a gente começa com o seguinte problema. Um pizzaiolo tem à sua disposição ingredientes para fazer pizzas nos seguintes sabores: bacon, calabresa, frango e queijo, representados aí pelas suas iniciais. Quantas são as possibilidades de pizzas que podem ser feitas com dois sabores diferentes? Então, num problema como esse, a gente tem que observar, por exemplo, que você escolher uma pizza de frango com queijo é a mesma coisa que escolher uma pizza de queijo com frango. São os mesmos ingredientes, então, numa pizza, quando você coloca os ingredientes, a ordem dos elementos não interfere no resultado. Se você vai escolher uma pizza de frango com queijo e uma pizza de queijo com frango, é a mesma coisa. Se você vai escolher uma pizza de frango com calabresa ou calabresa com frango, é a mesma pizza. Então, num tipo de problema como esse, a ordem que você escolhe os elementos, ela não interfere no resultado, ela não gera um resultado diferente. Então, desta forma, a gente consegue apenas 6 possibilidades. Ó. A gente consegue montar uma pizza de bacon com calabresa, bacon com queijo, bacon com frango. Ou calabresa com frango, calabresa com queijo. Aí observem que calabresa com bacon a gente já colocou aqui, ó, na primeira posição. E só fica faltando frango com queijo. Qualquer uma outra que a gente tente montar vai ser uma repetição de algum desses anteriores. Então, nós só temos aí um total de 6 possibilidades. Bom, é importante aqui, então, a gente fazer uma diferenciação, né, do que a gente viu até agora com esse novo. Né? E a gente já viu, por exemplo, permutação, arranjo, agora combinação. A gente precisa saber diferenciar esses 3 tipos de problema, né, para quando a gente se depare com alguma determinada situação, a gente saiba a maneira correta de resolver o problema. Né? Então, permutação é aquela situação em que você tem uma quantidade de coisas e você vai organizar todas elas em ordem ou posições diferentes. Então, na permutação, a ordem das coisas é importante, porque normalmente é uma situação onde você vai organizar, onde você vai enfileirar, colocar em fila, ou que você vai colocar coisas em sequência. Então, a ordem das coisas é importante. E no caso da permutação, todas as coisas que você tem, você usa elas para enfileirar, organizar, colocar em ordem. No caso do arranjo, é uma situação parecida. Você tem uma quantidade de coisas, a diferença é que você só vai escolher algumas dessas coisas e você vai colocar elas em ordem, né? Ou elas possuem algum cargo. Então, de novo, ó, é uma situação que possui ordem, sequência, cargo entre as coisas para ocupar. Diferentemente da permutação, você não usa todos, você só usa alguns dos elementos disponíveis. Então, se existe ordem entre as coisas, ou posições, ou cargos para eles ocuparem, é permutação ou arranjo. Se usa todas as coisas, é permutação. Se só usa algumas, é arranjo. Aí vem a combinação. Combinação, você tem uma quantidade de coisas, você vai escolher algumas, né, do mesmo jeito do arranjo. A diferença é que a ordem ou a posição dessas coisas que você vai organizar não é importante. Né? São apenas coisas que você vai ali escolher e que, se você alterar a ordem delas, não altera o resultado. Era o caso da pizza. Né? Você tinha 4 sabores para escolher 2, só que a ordem dos sabores não interfere na pizza gerada. Né? Então, se a ordem for importante, é permutação ou arranjo. Se a ordem não for importante, é combinação. Bom, aí nós temos uma forma de representar as combinações, né, que é importante a gente destacar aqui, porque às vezes algumas provas ou alguns livros, se vocês forem estudar, eles vão apresentar, né, a combinação dessa forma. Eu estou pegando aqui o exemplo da pizza, né, que seria representada aquela situação, né, por C42, onde esse C representa a combinação, né, porque é uma combinação, a situação, de 4 elementos tomados 2 a 2. Ou
seja, é uma combinação onde você tem 4 coisas e vai pegar elas de duas em duas. Você vai combinar elas de duas em duas. Então, a gente representa isso assim. Se você quiser colocar o valor, né? O valor dessa combinação, no caso aqui, ó, combinação de 4 tomadas de 2 é igual a 6, porque tem 6 possibilidades, como a gente viu lá nas combinações da pizza. Uma forma que também pode aparecer é essa daqui. Ao invés de vir aqui os números um ao lado do outro, pode vir dessa forma, com o número total de coisas embaixo e a quantidade que toma em cima. Tá? Então, tem esse outro formato aqui. Né? Inclusive, no ano retrasado, no Enem, tinha uma questão em que as alternativas eram todas nesse formato. Né? Se você não sabia o que era isso aqui, você não respondia à prova, a questão da prova. Tá? Então, é algo que a gente tem que ficar atento, né, para reconhecer quando a gente vê. Bom, aí existe uma fórmula para a gente calcular a quantidade de combinações de uma determinada situação. Certo? Então, a fórmula é essa daqui. Né? Pode não parecer muito simples de início, mas ela é bem simples quando você vai aplicar na situação. Tá? Ó, é uma combinação de N elementos tomados PAP, sendo esse N o total de coisas. Então, aqui onde tem N é o total de coisas e P é a quantidade de coisas que você escolhe. Né? No caso lá da pizza, eram 4 coisas no total e você escolhia 2. Então, aqui no N seria 4 e aqui no P seria 2. Né? Aqui também, 4 menos 2, né? Ficaria 2. Aí você aplicando a fórmula, você consegue resolver e chegar naquele resultado, né, lá da 6 que a gente encontrou no problema das pizzas. Vejam aí, ó. Substituindo o N por 4 e o P por 2, aí vai ficar, como eu falei, N é 4, P é 2, e aqui, ó, 4 menos 2. Aí eu vou resolver primeiro esse parênteses, né, vai ficar 4 em cima, 2 embaixo, e dentro do parênteses 2 também. Então, 2 fatorial. Né? Então, 4, 2 e 2. Aí a gente já sabe resolver isso, né? Desenvolve o 4 até chegar no 2, porque aí a gente corta o 2. Esse outro 2 que sobrou, né, 2 fatorial é 2, então a gente pode cortar no 4, por exemplo. Sobra só 2. E aí a gente multiplica, ó, 2 vezes 3, 6. Chegamos no mesmo resultado que a gente tinha observado lá, analisando as possibilidades de pizzas. Bom, vamos ver um outro exemplo. Uma escola possui 20 professores. De quantas maneiras podem ser escolhidos 3 professores para representar a escola em um congresso? Então, é uma situação de combinação, porque observem que não está sendo especificado os cargos ou a ordem que a gente vai escolher esses 3 professores. Eu só estou dizendo que eu tenho 20 professores, vou escolher 3 para representar a escola. Eu não estou determinando o cargo desses professores, eu não estou dizendo que é o diretor, o vice-diretor, não, eu estou dizendo apenas que isso é 3 professores aleatórios. Tá? Então, é uma combinação, a gente vai utilizar a fórmula, né, CNP, N fatorial sobre P fatorial e N menos P embaixo. É só a gente aplicar. Observem que aqui o N vai ser o total, que é a quantidade de professores total, 20. E o P vai ser a quantidade que a gente vai escolher de professores, no caso 3. Então, na fórmula vai ficar assim, ó. 20 em cima, que é o total, 20 fatorial. Embaixo, 3. E aqui é 20 menos 3, 17. Então, a gente pode fazer direto. Ó. Coloca o total em cima, a quantidade que vai escolher embaixo, subtrai os dois e coloca aqui a subtração. Aí, agora, o que, é que a gente faz? Ó? Isso aqui a gente já viu como resolver. Ó. Desenvolve o de cima até chegar no maior de baixo. No caso, vamos desenvolver o 20 até chegar no 17, porque aí a gente vai poder cortar os dois 17. Esse 3 fatorial, lembrando que não é só 3, né? É 3, 2, 1. Aí a gente vai poder cortar alguns elementos de cima com esses de baixo. Por exemplo, podemos cortar o 18 no 3, 18 dividido por 3, que fica 6. E podemos dividir o 20 por 2, né, que fica 10. E aí esses 3 números que sobraram em cima, a gente multiplica. 10 vezes 19 vezes 6, 1140. Então, tem 1140 formas da gente escolher esses 3 professores dentre os 20 disponíveis. Um outro exemplo aqui, ó, pode aparecer nesse formato, que é onde a gente vai ter que fazer mais de uma conta. E vejam,
Uma sala de aula tem 18 meninas e 14 meninos. De quantas maneiras o professor Luiz pode formar grupos de 5 alunos, sendo 3 meninas e 2 meninos? Então, por que eu falei que a gente vai ter que fazer mais uma conta? Por quê? A gente tem um total de alunos para escolher 5? Tem. Porém, eu estou determinando quantas meninas e quantos meninos eu quero nesses 5 alunos. Então, eu não posso fazer uma combinação aqui de 32 para escolher 5, porque eu estou determinando o sexo das pessoas que eu quero. Eu quero 3 meninas e 2 meninos. Né? Então, eu tenho que fazer aqui combinações separadas. Calcular a quantidade para meninas, calcular a quantidade para os meninos. Certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó. No caso das meninas, vamos utilizar aqui a fórmula, né? Porque não importa a ordem que a gente escolhe essas meninas, não importa a ordem que a gente escolhe esses meninos, então é combinação. A gente vai aplicar aqui na fórmula para as meninas, são 18 meninas, então o total N é 18, né? E a quantidade que a gente escolhe é 3, então o P é 3. Então, ó, 18 em cima, que é o N, que é o total. Aí aqui embaixo, que é o P, 3. E 18 menos 3, 15. Aí isso aqui a gente já viu como resolve. No caso dos meninos, a gente tem 14 meninos no total para escolher 2. Então, 14, 2. E aí eu subtraio, ó, 14 menos 2, 12. É que essa partezinha aqui da fórmula de baixo, ó, N menos P. 14 menos 2, 12. Para resolver, a gente já viu como faz, né? Aqui, ó, desenvolve do 18 até o 15, porque aí a gente pode cortar o 15. Aí sobra 18, 17, 16 em cima e 3 fatorial embaixo. Aí a gente lembra que 3 fatorial é 3, 2, 1. Simplifica dividindo aqui, ó, 18 por 3, que é 6. Dividimos ali o 16 por 2, que é 8. Esses números que sobraram é só multiplicar. Né? 6 vezes 17 vezes 8, que dá 816. No caso dos meninos, vamos desenvolver do 14 até o 2, o 12, desculpa. Aí a gente corta o 12, o 14 e o 13. Aí a gente pode pegar aqui o 14, né, e dividir por 2, fatorial que é 2, fica 7. E aí os dois números que sobraram, 7 e 13, a gente multiplica. Aí vamos lá. Eu calculei a quantidade de formas que dá para escolher as meninas e calculei a quantidade de formas que dá para escolher os meninos. Mas aí eu quero saber a quantidade de formas para o grupo inteiro de 5 alunos. Então, para poder juntar essa quantidade de possibilidades de meninos com essa quantidade de possibilidades de meninos, o que eu tenho que fazer é multiplicar. Porque eu tenho 816 formas de escolher as meninas e para cada uma dessas formas de escolher as meninas, eu tenho 91 formas de escolher os meninos. Né? Então, eu tenho aí ó, uma multiplicação das possibilidades de meninas com as possibilidades de meninos, ou seja, 816 vezes 91, tenho aí 74.256 formas. Né? Então, vocês, quando se depararem com os problemas, vão ter que observar, né, se você só precisa fazer uma conta, ou seja, se não tem nada sendo especificado dentro do problema, ou se tem esse tipo de divisão. Se é para escolher meninas e meninos, ou sei lá, numa situação de professores. Ah, é para escolher professor de português e matemática. Então você tem que fazer o cálculo do professor de português, tem que fazer o cálculo do professor de matemática e multiplicar. Sei lá, você pode ter um problema em que é para escolher tantos tipos de salgados e tantos tipos de doce. De quantas formas você vai fazer isso? Você tem que calcular separado e depois multiplicar, certo? Mas é tudo aplicando essa fórmula de combinação sempre que não houver ordem ou posição entre as coisas ou os indivíduos que estão sendo escolhidos, tá? É só vocês ficarem atentos a isso. Então agora, hora de fazer a atividade. Então, ficamos aí até a próxima.